Bom, Fernando. Tudo bem, tudo jóia. Certo. Bom, são 4:02 já, a gente vai começar. Queria dar boas-vindas a todos, agradecer a todos que estão participando, estão nos assistindo. Estou aqui com o professor Zé Márcio Camargo, nosso economista, para mais uma conversa das várias que a gente vem fazendo nesse momento delicado, nesse momento aí mais difícil que a gente está vivendo. Tá? Eu vou, da maneira que a gente vem costumando fazer, começar levantando aqui alguns tópicos, pedir aqui os comentários do Zé sobre aqui 3 tópicos que eu vou levantar, e em seguida vou abrir para perguntas. Vamos fazer da forma, de novo, que a gente tem feito, de uma maneira formal, então fiquem à vontade para quem quiser fazer uma pergunta, quando ele acabar a exposição inicial, fazer. Zé, queria começar te perguntando o seguinte: a partir das acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro ao presidente Bolsonaro na sexta-feira, muito se falou a respeito da possibilidade da abertura de um processo de impeachment. Como é que você está vendo essa possibilidade e o que aconteceu de sexta para cá? Se aumentou, diminuiu e qual é a situação atual? Quer dizer, bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Vamos tentar pensar um pouco esse problema. Certamente é uma crise dentro da crise, é uma crise dentro de 2 crises, ou seja, a terceira crise. Tem uma crise uma crise sanitária, de saúde pública, que gerou uma crise econômica, e agora, em cima disso, temos pelo menos um início de crise política que começou aí na sexta-feira, com o pedido de demissão do ex-ministro Sérgio Moro. Do meu ponto de vista, quer dizer, antes de responder diretamente a sua pergunta, Fernando, acho que vale a pena um pouco colocar esse cenário num certo contexto, então, para poder entender como é que essa coisa, como interpretar essas coisas, tá certo? Do meu ponto de vista, o que realmente me surpreendeu é por que neste momento, e por que razão o presidente Bolsonaro decidiu demitir o diretor-geral da Polícia Federal, e que é uma pessoa que todo mundo sabe que ele não gosta desde o começo, tá certo? Não era a pessoa que ele gostaria que tivesse no cargo, só estava no cargo porque o ministro Sérgio Moro insistiu, e, quer dizer, não é a primeira vez que ele ameaçou demitir o delegado Maurício Valeixo, tá certo? Mas a pergunta é por que ele resolveu se arriscar e demitir o delegado aí da Polícia Federal no momento em que a gente está no meio de uma crise econômica e de saúde pública enorme, tá certo? E, quer dizer, é difícil responder essa pergunta. Uma possibilidade é que, na verdade, ele não tenha, ele resolveu demitir o delegado, o delegado acreditando que o ministro Sérgio Moro não iria pedir demissão, não iria sair do governo. Além disso, ele provavelmente não esperava que o ministro Sérgio Moro saísse atirando como saiu. Então, ainda que a saída do ministro Sérgio Moro fosse um baque importante para o governo, quer dizer, se ele não tivesse saído atirando, seria muito menos importante do que da forma como ele saiu. Então é possível que o presidente tenha se enganado aí, né, nesse jogo, e acabou tendo um desenrolar mais negativo do que ele esperava. De qualquer forma, tá certo? É curioso que o presidente se dispõe a se arriscar num momento como esse, ou seja, no auge de uma crise econômica, o presidente resolveu correr o risco de demitir o delegado da Polícia Federal, o delegado-geral da Polícia, o diretor-geral da Polícia Federal, que era claramente um apadrinhado do ministro da Justiça.
certo? Esse não é uma novidade, esse aqui é o ponto importante. Isso é uma coisa que está aí correndo desde o começo do governo, tá certo? Não era a pessoa que o presidente gostaria. O presidente já falou várias vezes em público que ele não gostava da forma como o delegado Valeixo se comportava, tá certo? Então, esse é um ponto importante. A segunda possibilidade é que realmente seja o que ele falou naquele discurso confuso que ele fez no final de sexta-feira, na tarde de sexta-feira, misturando questões pessoais com questões institucionais, tá certo? Como sempre, na verdade, não é uma novidade, os discursos do presidente são sempre um pouco confusos nesse sentido, ele está sempre misturando as coisas, tá certo? Mas em que sentido? Ele reclamou claramente do fato, de 2 ou 3 fatos que eles consideravam super importantes. Ele repetiu isso no discurso. O fato de que ele acha que a investigação sobre o atentado que ele sofreu na campanha não foi bem feita. Ele repetiu isso. Ele já tinha falado isso antes e repetiu isso no discurso. Ele acha que a Polícia Federal não se esforçou na investigação do atentado a ele na campanha eleitoral, se esforçou muito mais, ele chegou a falar isso, ele fez um esforço muito maior em tentar resolver na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco do que na tentativa de assassinato que ele sofreu na campanha. Esse é um ponto que ele chamou a atenção, é possível que seja realmente uma coisa importante, é possível que ele sinta isso muito e que isso tenha feito que tenha sido uma razão importante. A segunda coisa importante é que ele reclamou que o governo, o ministro Moro não tenha se manifestado publicamente em relação à abertura do inquérito no Supremo Tribunal Federal para investigar um conjunto de deputados por fake news, por estarem ofendendo a mulher do ministro Gilmar Mendes e do presidente do Supremo, o Toffoli, tá certo? Então, que isso era um absurdo, porque era uma atitude autoritária que cabia ao ministro da Justiça fazer uma nota oficial, pelo menos, para resolver esse problema. E, finalmente, ele chamou a atenção para o fato de que está tendo uma série de atitudes autoritárias por parte dos governadores, prendendo pessoas que estão na rua, algemando pessoas que estão na rua, e, novamente, que o ministro Sérgio Moro não tomou nenhuma não fez nenhuma manifestação na direção de evitar que isso pudesse acontecer, que isso não era uma coisa razoável do ponto de vista das liberdades individuais, tá certo? É possível que isso tudo em conjunto, né, tenha sido os fatores que tenham determinado a saída, quer dizer, a demissão, o presidente se arriscar a demitir o delegado Valeixo e se arriscar que o ministro Sérgio Moro saísse do governo. Quer dizer, em princípio, qualquer coisa é possível. Não me parece que essas razões sejam suficientes para justificar esse ato neste momento. Tem uma coisa que eu tenho passado pela minha cabeça com frequência, tá certo? Que é o fato de que, há cerca de 15 dias atrás, o presidente começou a negociar um acordo com os partidos do Centrão para que os partidos do Centrão dessem apoio ao governo no Congresso e que, em troca de cargos de segundo escalão do governo. Acontece que todo mundo sabe, tá certo? O Centrão é um grupo de deputados. Isso é importante para o governo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Isso é importante para o governo por diferentes razões, mas todo mundo sabe que o Centrão, quer dizer, é um grupo de deputados extremamente fisiológicos, tá certo? E que foi investigado. Muitos dos deputados desses partidos, tá certo, foram presos na Lava Jato, foram presos pelo juiz Sérgio Moro, e que esses partidos não gostam do ministro Sérgio Moro. Não é segredo para ninguém. Tá certo? Pelo contrário, quer dizer, eu acho que todo mundo sabe que o ministro Sérgio Moro é muito malquisto por esses deputados. Então,
eu fico me perguntando se não houve já um acordo entre o presidente Bolsonaro e esses partidos de, eventualmente, tirar o ministro Moro, e, nesse caso específico, acabou que as coisas aconteceram mais rápido do que o esperado, porque o ministro Sérgio Moro saiu imediatamente antes de qualquer coisa. Eu acho que essa última possibilidade me parece bem mais possível, provável do que as outras, ainda que acho que o conjunto pode estar, que foi um conjunto de coisas que gerou esse processo, certo? Por que essa coisa do Centrão, e aí a coisa do impeachment vem por aí, por que essa coisa do Centrão é importante? Do ponto de vista do presidente, hoje, essa coisa do Centrão é muito importante. O Centrão tem algo entre 180 e 270 deputados, certo? Dependendo aí se você considera, inclui alguns partidos ou outros, que são PP, PL, PSD, pois você não sei se você não sabe se inclui o DEM, se inclui o PSL, se inclui o MDB, em suma. O Centrão tem aí, quer dizer, um conjunto de deputados, é um grupo de deputados bastante fisiológico, tá certo? E o que acontece é que provavelmente eles vão receber cargos do governo, já começa a ter notícias de alguns cargos de segundo escalão, e isso significa um apoio no Congresso suficiente para evitar qualquer pedido de impeachment, para aprovação de qualquer pedido de impeachment contra o presidente da República, certo? É, é verdade que você não pode garantir que esses votos vão ser certamente contra um pedido de impeachment, mas é também verdade que, na medida em que esses partidos estejam comprometidos com o presidente, a probabilidade desses deputados votarem a favor de um pedido de impeachment reduz substancialmente. Então, desse ponto de vista, quer dizer, esse acordo aí com o Centrão, se é que ele vai acontecer mesmo, se esse processo for bem sucedido, torna a probabilidade de impeachment muito pequena. Tá certo? A segunda coisa importante, é claro, que afeta essa questão do impeachment, é a popularidade do presidente. O presidente certamente vai perder alguma popularidade. As primeiras pesquisas mostraram que a perda não foi tão grande quanto se esperava, tá certo? Hoje saiu uma pesquisa mostrando que ele continua com alguma coisa em torno de 30% de aprovação popular, de ótimo ou bom, que é excepcional nessa altura do mandato, tá certo? E principalmente dado todas as crises, todas as incertezas, todo esse processo aí, essa loucura que tem sido esse governo, tá certo? Então, é um nível de aprovação bastante elevado. Então, quer dizer, então, a gente não sabe como é que vai ser no futuro, mas, pelo menos por enquanto, o efeito não foi tão grande quanto se esperava. Por outro lado, tá certo? Essa coisa da distribuição das transferências de recursos para os grupos de renda mais baixa, tá certo? Eu tenho certeza, acredito, minha expectativa é que a popularidade do presidente vai aumentar nesse grupo da população. Afinal de contas, o governo vai estar distribuindo R$ 600 durante 3 meses para alguma coisa em torno de 60 a 70 milhões de pessoas, que, na média, se você pegar a média da renda dessas pessoas, dos informais, pessoas do BPC, etc., tá certo? A renda média dessas pessoas, em tempos normais, é menor do que R$ 600 por mês, tá certo? Então, basicamente, o que você está dizendo é que você está transferindo recursos para os grupos de renda mais baixa enfrentarem esta pandemia de uma forma bastante positiva, dado em termos relativos, dado o nível de renda médio dessa população. Então, é muito provável que o presidente Bolsonaro vá ser visto por esses grupos como sendo uma pessoa que se preocupa com os mais pobres, com os mais vulneráveis e, consequentemente, a minha avaliação é que existe uma probabilidade muito grande da popularidade do presidente caminhar positivamente nesse grupo. A gente não pode esquecer que lá em 2004, 2005, tá certo? Quando estava no auge do mensalão e o presidente Lula implementou o Bolsa Família, certo? O presidente Lula conseguiu se reeleger fundamentalmente com os votos deste grupo de pessoas. O PT virou um partido nordestino,
tá certo? E até hoje continua assim. Então, é verdade que lá era um programa novo, lá era um programa permanente e agora é um programa não permanente, supostamente. Mas eu não me surpreenderia se, na saída da pandemia, eles acabassem transformando esse programa, na verdade, acabassem mudando a estrutura dos programas de assistência social no Brasil em direção a alguma coisa mais parecida com esse programa de transferência e eliminasse uma série de outros de tal forma que você pudesse colocar dentro do orçamento um programa diferente e que politicamente poderia ser um suporte importante para o presidente Bolsonaro. Então, eu acho isso. Quer dizer, nesse momento, e hoje, só para encerrar essa questão do impeachment, hoje, finalmente, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, fez um discurso, tá certo? Uma entrevista na CNN, na verdade, em que ele sugere claramente que não é o momento de começar um processo de impeachment. E ele é a pessoa que pode pautar. Qualquer pedido de impeachment exige que o presidente da Câmara paute o pedido de impeachment. Então, e ele foi muito calmo, não, quer dizer, tem que ter tranquilidade, não é o momento dessas coisas, essas coisas de impeachment e CPI é muito difícil, não é bom tratar disso no momento de crise, vamos tratar do coronavírus, vamos resolver esse problema, é isso que o Brasil tem que fazer. Em suma, ele sugeriu que não, a menos de que aconteça alguma coisa muito especial, ele não vai pautar um pedido de impeachment. Tem vários já na Câmara, tem mais de 30 na Câmara, pedidos de impeachment de diferentes partidos, diferentes organizações, etc. Agora, vamos deixar claro também o seguinte, o presidente da Câmara só pauta um pedido de impeachment do presidente da República se ele tiver uma probabilidade alta de que o processo que vai ganhar, que o impeachment vai ser aprovado. Então, quer dizer, não faz, seria para o presidente da Câmara seria um desastre politicamente se ele pautar um pedido de impeachment do presidente da República e o presidente da República ganhar esse negócio, tá certo? Ganhar no Congresso. E com o Centrão, com o apoio do Centrão, não vai ser simples conseguir os 2/3 dos votos necessários para aprovar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Zé, um outro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte, antes mesmo da saída do ex-juiz Sérgio Moro, do Ministério, na semana passada houve um evento que foi a divulgação do Plano Pró Brasil por parte da Casa Civil e quando foi divulgado não havia nenhum membro da equipe econômica e foi um evento que sugeriu que você poderia estar começando a ver uma guinada no direcionamento da política econômica desse governo, para uma política mais intervencionista, mais desenvolvimentista. Isso foi negado hoje, né? Hoje a gente viu assim, declarações aí do presidente, que quem manda na política é o Paulo Guedes, a gente viu a entrevista dele. Mas, enfim, como é que você está vendo essa situação? Como é que existe, de fato, alguma possibilidade de mudança e como é que fica a implementação da agenda que vinha sendo trabalhada daqui para frente? Bom, é claro que esse evento aí é um evento que surpreendeu. Na verdade, essa conversa sobre como que o Estado deve proceder na saída dessa crise aqui dessa crise sanitária que a gente está vivendo e qual vai ser o papel do Estado nesse processo, é uma conversa que está aí nos bastidores já há algum tempo. Quer dizer, não é uma coisa totalmente nova, mas era uma coisa mais sussurrada do que qualquer outra coisa. O evento em si de lançar um plano, um suposto programa econômico para fazer com que o Estado seja protagonista no aumento de investimentos na saída da crise, isso sim é uma novidade. E foi assim que foi apresentado o tal programa Pró Brasil. Na verdade, o programa em si não tem nada, tá certo? Se você olhar
o PowerPoint que foi apresentado, não tem nada ali que justifique qualquer coisa, nem para um lado nem para o outro. Na verdade, é uma coisa vazia. Certo? Não tem um número, não tem não tem nada muito específico que esteja ali. Mas só o fato de você levantar essa questão já gera, já sinaliza que algo por trás, existe alguma coisa por trás que pode estar sendo avaliado e pensado, certo? Mas, quer dizer, logo depois é, o anúncio desse programa, no dia seguinte, na verdade, na noite seguinte, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que foi um dos apresentadores aí desse programa Pro Brasil, foi à televisão, deu uma entrevista muito boa, tá certo? Dizendo que não tinha nada disso, que não tinha nada contra a equipe econômica, que, pelo contrário, que a equipe econômica vai participar sim, que a ideia toda não é que não tem nada, não tem nenhuma farra fiscal, não é que o governo vai ser protagonista na volta dos investimentos. Na verdade, o que eles estão pensando é em complementar o investimento do Ministério da Infraestrutura, que hoje no orçamento já tem 24 bilhões de reais para investimento, reservados para investimento no Ministério da Infraestrutura, e que eles que o programa estava sugerindo um montante de investimentos da ordem de 30 bilhões, ou seja, uma diferença de 6 bilhões de reais aí, que era um remanejamento no orçamento e que seria respeitado totalmente o teto do gasto, que não ia ter esse problema não. Tal. Então foi muito, a entrevista foi bastante boa. É claro que o fato da entrevista ser boa não significa que não tenha problema ali, pelo contrário, tá certo? O problema está lá. Tá certo? Porque senão eles não teriam feito eles não teriam apresentado o programa como sendo um caminho possível pós-pandemia, tá certo? Hoje, quer dizer, certamente o ministro Guedes não gostou, tenho a menor dúvida, conhecendo o ministro, eu sei que certamente ele não gostou, não deve ter, ele deve ter brigado mesmo, tá certo? Brigado literalmente com os proponentes aí do programa, tá certo? Ele tem esse jeito, ele ele é impulsivo, quando ele fala. Então, eu imagino que deva ter tido assim um problema, uma discussão importante lá dentro do governo, tá certo? Hoje, o presidente Bolsonaro foi muito claro. A minha impressão é que o Paulo sai mais forte desses episódios, tá certo? Porque, primeiro, o governo perdeu um dos seus suportes, que era o ministro Sérgio Moro, tá certo? O outro suporte são os militares. Em parte, é provável que os militares estejam nesse jogo. Quem comandou lá a reunião foi o ministro Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, que é um general. Então, certamente existe alguma coisa entre os militares, que tem uma parte do Exército Brasileiro que é desenvolvimentista, como disse o Fernando, tá certo? E essa parte pode estar tentando se fazer presente nesse momento. Mas, quer dizer, eu acho que ficou muito claro, quer dizer, dado isso, hoje, com as declarações do presidente Bolsonaro, tá certo, com tudo que foi falado ao longo do dia, com a entrevista do, 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 do Tarcísio e etc., tá certo? Ficou mais ou menos claro que, neste momento, tá certo, o Paulo está forte, parece que está forte dentro do governo. Eu, quer dizer, andei conversando no fim de semana com alguns políticos aí, pessoas ligadas de alguma forma à área política e tal, quer dizer, via remota, obviamente, porque ninguém está saindo de casa, tá certo? Mas passei algumas horas aí no Zoom desses aí, conversando e tal, como é que cada um estava vendo o processo, e a minha avaliação a partir dessas conversas, tá certo? Na sexta-feira eu estava muito preocupado, na sexta-feira realmente eu achava que a situação estava quase saindo de controle, mas depois aí desse fim de semana, dessas coisas que aconteceram, da declaração do Bolsonaro hoje de manhã, a minha avaliação é que as coisas estão mais ou menos calmas nesse momento. Uma coisa importante é o fato de que o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que supostamente era um dos líderes nessa coisa do Pró-Brasil, ficou quieto, tá
certo? Ou seja, se recolheu e meio que a sensação que você tem é que ele falou, opa, deixa eu ficar quieto, porque a coisa não deve estar muito boa para o lado dele. Então, eu acho que isso tem alguns indicadores de que a equipe econômica vai sair mais ou menos bem desse processo. É claro o seguinte, é claro que a equipe econômica vai ter que... Tem um ponto importante que eu acho que, antes de falar que é claro, né, tem um ponto importante que eu acho que é importante levar em consideração. Esse acordo com o Centrão, tá certo? Pode ser um acordo que vai favorecer a aprovação das reformas depois de passado a crise da pandemia do coronavírus. Esse grupo de deputados, tá certo? É um grupo de deputados extremamente fisiológico, eles trabalham para ter cargos dentro do governo, ter poder, tá certo? E que a gente sabe, a gente viu aí nos últimos anos a coisa da corrupção com empresas estatais, etc. Não vamos discutir isso. É assim, tá certo? Quer dizer, os caras são assim. Agora, por incrível que pareça, eu participei muito das discussões na época do governo Temer. Ajudei muito nas negociações da aprovação do teto do gasto, da reforma trabalhista, da liberalização da terceirização, da troca da TJLP pela TLP, tá certo? Da reforma do ensino médio, da reforma das estatais, tá certo? Em suma, do cadastro único, que acabou não sendo aprovado no governo Temer, mas foi aprovado no governo Bolsonaro. Participei muito, fiz várias discussões com estas pessoas, tá certo? Com esses partidos, para dizer por que as reformas precisavam ser aprovadas, a importância dessas reformas, previdência, etc. E eu sempre disse isso, o Fernando está de prova, tá certo? A minha avaliação sobre este aspecto desse grupo de deputados, tá, desses partidos, é bastante positiva. É um grupo, quer dizer, são partidos que têm uma visão quase liberal, vou dizer assim, ou seja, muito parecido, que eles não são nada estatistas, no sentido de que querem o Estado grande, tá certo? Eles querem ter um pouco de espaço para ter cargos, ponto. Mas as instituições como um todo, o conjunto institucional, eles não são nada desenvolvimentistas, para usar a palavra que o Fernando usou. Então, desse ponto de vista, e vamos deixar claro, eles votaram a favor de todas as reformas, tá certo? Esses partidos votaram a favor de todas as reformas, da trabalhista, do teto do gasto, da terceirização, da TJLP, todas, certo? Apesar de todas as dificuldades, né? De todas as dificuldades que foi aprovar essas reformas. Ou seja, desse ponto de vista, é muito provável que a probabilidade de que essas reformas possam vir a ser aprovadas depois da pandemia tenha aumentado. Tá certo? E uma reforma que é super importante para que o governo tenha recursos para investimento, para ajudar o setor privado, tá certo? A deslanchar os investimentos, é a reforma dos fundos, ou seja, da desvinculação do dinheiro público, e teve diferentes fundos aí que estão guardados e que você não pode usar, tem que usar para a saúde, tem que usar para a educação, tem que usar não sei aonde ali, e assim vai. Então, desculpe. Então, desse ponto de vista, quer dizer, esse acordo aí com o Centrão vai poder ajudar ali na frente, tá certo? Então, eu acho que nesse momento o que seria muito bom para o Paulo, muito bom para a equipe econômica, né? Então, eu acho que nesse momento, pelo menos, eu estou mais ou menos tranquilo. Né? Como sempre, vou repetir, dado o grau de incerteza desses governos, eles nunca sabem o que significa neste momento. Tá certo? Eu acho que a gente pode continuar aí mais ou menos bem. Bom, queria entender também como é que você vê que os acontecimentos recentes que a gente viveu aí na semana passada podem afetar a perspectiva para a trajetória de juros, para o Copom. Muito tem se discutido, enfim, se pode cair mais, o quanto pode cair. E se puder relacionar isso também
com o que está acontecendo com o dólar, né? Quer dizer, a gente está olhando, a gente viu hoje talvez um respiro aí em alguns mercados, bolsa, juros também voltaram um pouco depois da forte abertura na sexta. O CDS talvez continue ainda bastante pressionado ali no nível de 360, mas o dólar é um ativo que, enfim, parece só ir numa direção, né? Continua numa trajetória de alta. Você podia comentar um pouco a respeito dessas coisas? Na sexta-feira passada, quer dizer, quando no auge aí dessa confusão, eu cheguei a afirmar, com uma reunião aí com os investidores, que dificilmente o Banco Central ia ter espaço para reduzir a taxa de juros como estava sendo previsto, quer dizer, estava na curva lá uma redução de 75 pontos na taxa de juros. Eu falei, bom, isso aí vai ser muito difícil, dado essa reação aí do mercado em relação a queda a saída do ministro Sérgio Moro. Minha avaliação na sexta-feira era que era muito pouco provável que você tivesse algo desta magnitude, ainda que eu achasse que muito provavelmente ia ter sim uma queda de algo de 25 pontos, tá certo? Porque eu acho que dificilmente o Banco Central ia deixar de fazer isso, dado a situação, dado o fato de que você tem uma inflação muito abaixo da meta, tá certo? Muito abaixo do piso do intervalo, e isso justificaria, que isso significa uma taxa de juros real relativamente alta para este momento da crise, tá certo? Então, justificaria uma queda aí de 25 pontos mais lentamente. Hoje, quer dizer, dado que a reunião não foi na sexta-feira, tá certo? Vai ser na quarta, e dado que a situação melhorou bastante, tá certo? De lá para cá, então, eu acho sim que pode ter uma redução. Nossa estimativa é uma redução da Selic de 0,5 pontos de porcentagem. Tem aí, eu não vi a curva, né, há pouco tempo, mas a minha impressão é que a curva está precificando algo em torno de 50 pontos mesmo, tá certo? Nesse momento, mas daqui até lá, se acalmar, provavelmente vai precificar mais, tá certo? Mas eu acho que 50 pontos é um bom número. Essa questão do dólar, tá certo? Na verdade, o real estava desvalorizando já desde o começo do ano. Tem vários motivos para que o real tenha desvalorizado ao longo desse ano. Quer dizer, a primeira coisa importante é a redução, praticamente a redução da diferença de juros, não entre os juros no Brasil e os juros nos Estados Unidos, como muita gente gosta de falar, mas eu acho que o importante, a diferença é que reduziu a zero a diferença entre os juros no Brasil e os juros dos outros países emergentes, que é quem compete com o Brasil. Tá certo? Então, se você olhar, o Brasil sempre se caracterizou por ter uma taxa de juros muito maior do que a média dos emergentes. Hoje está na média. Então, essa redução faz muita diferença, eu acho. A segunda coisa importante, isso é um fator conjuntural, mas é muito importante. A segunda coisa que eu acho que é muito importante, tanto que tem uma coisa interessante aí, quer dizer, com essa redução da taxa do diferencial, as empresas brasileiras, uma das razões da desvalorização é que as empresas brasileiras, aparentemente, pegaram dinheiro emprestado no Brasil em reais e pré-pagaram as suas dívidas em dólares, porque as taxas de juros no Brasil estavam mais atrativas do que as taxas de juros lá fora. Isso foi uma coisa boa, porque, afinal de contas, com essa desvalorização toda que está acontecendo aí nesse momento, você vê poucas firmas reclamarem de que estavam endividadas em dólares e agora não estão conseguindo pagar suas dívidas, como acontecia lá no passado. Lá na década de 10, se lembra, qualquer desvalorização cambial era um Deus nos acuda. Tá certo? A Petrobras parece que fez isso agora, trocou dívida em dólar por dívida em real. Imagina se ela tivesse com dívida em dólar ainda, como é que não seria? Certamente uma parte da dívida dessas empresas ainda permanece em dólar, mas uma parte pequena. Tá certo? Então, isso é um outro fator que gerou essa desvalorização do real importante. Existe um fator estrutural super importante que, novamente, eu acho que as pessoas estão dando pouca importância, mas que eu acho que é muito importante, que é o preço das commodities.
as commodities estão em trajetória de queda, os preços das commodities estão em trajetória de queda já há algum tempo, tá certo? Porque a China diminuiu muito a sua taxa de crescimento nos últimos anos, isso diminuiu a demanda por commodities e, consequentemente, os preços se reduziram substancialmente, tá certo? Então, o Brasil é um grande exportador de commodities, consequentemente, isso é um ponto que gera pressão sobre a taxa de câmbio. Então, esses fatores geraram essa desvalorização aí no começo de 2020. Agora, obviamente, você tem uma coisa interessante, se você olhar essa desvalorização até a crise que começou com a questão da pandemia, tá certo? Há um mês e pouco atrás, essa desvalorização veio acompanhada de uma redução do prêmio de risco do Brasil. Ou seja, o CDS caiu sistematicamente ao longo de todo esse período, de começo de ano, ao mesmo tempo em que o real estava desvalorizando, que não é o normal. O normal é o contrário. O normal é que, ou seja, o ponto todo é o seguinte: não, essa desvalorização aparentemente não estava ligado a uma percepção de risco do Brasil crescente. Agora não. Com essa crise, tá certo? O prêmio de risco do Brasil deu uma subida substancial para níveis próximos de 360 pontos, tá certo? Agora, nos últimos dias, mais ainda, né? Quer dizer, acho que a sensação lá fora é muito ruim. Então, isso gerou fuga de capitais do Brasil, sem dúvida, e essa última perna da desvalorização está relacionada a isso. Vai ser necessário diminuir as incertezas, o que vai demorar. É mais fácil aqui dentro do Brasil do que lá fora. Então, quer dizer, até os investidores estrangeiros voltarem a ter mais confiança na questão política no Brasil, acho que vai demorar algum tempo ainda, não devemos esperar uma volta rápida nesse sentido, não. Acho que ainda vai ter alguma pressão sobre o dólar, mas eu acho que está começando a ficar caro. Vamos ver até onde vai. O ponto interessante aqui, eu acho que deixa eu só complementar uma coisa importante, quer dizer, coisa interessante, pelo menos, é o seguinte: quer dizer, o Brasil vai sair dessa pandemia, quando sair, com um real bastante desvalorizado, o que aumenta a competitividade das empresas brasileiras no mercado internacional. Desse ponto de vista, e como você não está gerando inflação, quer dizer, como eu tenho dito já há algum tempo, o regime inflacionário brasileiro mudou de forma estrutural. Antes, qualquer desvalorização cambial gerava pressão inflacionária, o Banco Central tinha que aumentar juros. Como isso não está acontecendo, tá certo? Você não tem pressão inflacionária vindo do dólar. É claro que alguma pressão inflacionária você vai ter, mas você tem uma pressão deflacionária do lado de serviços, que não está sendo contaminado pela desvalorização cambial. Consequentemente, tá certo? Você vai sair lá do outro lado mais competitivo, com mais facilidade para crescer, tá certo? Porque as empresas vão estar muito mais competitivas do que se o dólar tivesse a 3, tá certo? Bom, eu vou agora abrir para quem quiser fazer uma pergunta. A gente está com um número grande de pessoas assistindo, então vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta, sair do mudo, fazer e depois, se possível, colocar no mudo de novo. Tá? Então, por favor. Boa tarde, doutor Marcos Camargo, Flávio da Manaus Previdência quem fala. Doutor, o que nós temos visto aí no mercado financeiro há algum tempo é um fluxo negativo, né, de recursos estrangeiros para o país. E muitos falavam que essa saída de recursos se dava pela queda no diferencial de juros, em função dessa queda da Selic acentuada nos últimos meses. A pergunta vem no sentido da economia real e não do mercado financeiro. O plano do Paulo Guedes sempre foi de alavancar a economia e gerar empregos através do investimento privado. Mas a gente sabe que boa parte desse investimento privado deve vir do capital estrangeiro. Você acha que com as bandeiras levantadas, ou pelo menos sinalizadas pelo governo Bolsonaro, como na área ambiental ou na questão mesmo de segurança da democracia, você acha que os estrangeiros devem vir e investir
da economia real do país, ou tem algo no governo que está atrapalhando esse fluxo estrangeiro para a nossa economia real? Não, Fábio, olha, eu acho o seguinte, todas essas coisas que você falou, a questão ambiental, essa questão da incerteza, da forma pouco, é, pouco coerente com que essa questão da pandemia está sendo tratada, tá certo? Afeta, obviamente, os investimentos estrangeiros, tá certo? É claro que você gera muita incerteza e, quando você gera incerteza, o investimento fica retraído, não tem muito jeito. Tá certo? Agora, curiosamente, tá certo? Os investimentos estrangeiros na economia brasileira não estão caindo, setor real da economia, tá certo? Os investimentos diretos, tá certo, não estão caindo. Aumentaram um pouquinho no último mês, tá certo, mas eu diria que eles estão mais ou menos constantes. É claro que a expectativa deveria ser que eles poderiam estar aumentando, dado o tipo de política econômica que está sendo adotado. Mas, pelo menos, ainda não caiu. Tá certo? Agora, eu acho o seguinte, acho que é preciso ter um pouco menos de incerteza. Eu acho que essas incertezas que são geradas sistematicamente, uma crise em cima da outra, isso torna a situação muito ruim. Tá certo? Então, claramente, a gente precisa de ter uma situação, precisa de acalmar a situação. A situação, quer dizer, esse grau de incerteza vai fazer com que os investimentos diretos também caiam em algum momento. Esperemos que esse grau de incerteza diminua, tá certo? Na verdade, eu acho que o grau de incerteza estava diminuindo até o episódio do plano pró-Brasil e depois da queda do ministro Moro. Tá certo? Você começou com um grau de certeza muito alto, mas estava diminuindo, o programa estava começando a funcionar, tá certo? A pandemia atrapalha muito também, quer dizer, começou a deteriorar com o início da pandemia há cerca de um mês e meio atrás, tá certo? Mas até lá a coisa estava mais ou menos caminhando numa boa direção e vamos ver se volta. O importante é evitar que esse processo ganhe força própria, dinâmica própria, e aí você perde o controle. Esse é o grande risco, do meu ponto de vista. Boa tarde, José Márcio, Fernando. Meu nome é Stefano, sou da equipe da AMG Capital. Eu tenho observado vários analistas olhando o mercado de crédito americano preponderantemente aos ligados com a indústria de energia. E dado os preços de petróleos atuais, eu vi alguns analistas, inclusive, dizendo que se a gente tiver algum estresse no mercado, será vindo desse setor preponderantemente. Queria saber sua avaliação sobre isso, você tem se antenado isso e qual o seu prognóstico em relação a isso? Não, esse é um setor realmente complicado, certo? Não só petróleo, mas o setor em geral. Na verdade, quer dizer, está sendo desenhado um plano de auxílio ao setor de energia pelo BNDES e pelo Ministério das Minas e Energia neste momento, que é uma forma de você evitar problemas nesse sentido. No caso do Brasil, você tem uma coisa importante, que é o fato de que você tem duas empresas estatais muito importantes nesse setor, a Petrobras e a Eletrobras. Isso faz diferença num momento como esse, certo? A Eletrobras está supostamente, esperamos, prestes a ser privatizada, mas enquanto ela não for privatizada, tá certo? Ela vai, quer dizer, se for necessário, o governo não vai deixar a empresa falir. A mesma coisa é a Petrobras. A Petrobras, na verdade, quer dizer, a crise pegou a Petrobras num momento relativamente positivo, certo? Porque ela já vendeu bastante coisa, diminuiu a sua dívida, ela converteu uma parte importante da dívida dela, que era denominada em dólares, para uma dívida denominada em reais, de maneira que ela diminuiu muito a sua fragilidade, certo? Aliás, vou dar
informação para vocês em primeira mão, provavelmente nós vamos ter uma live com o Roberto Castelo Branco, provavelmente na próxima semana. Fica atento nas lives lá da Genial, tá certo? Porque eu conversei com ele semana passada, ao longo aí do fim de semana, e a gente começou a ideia é exatamente para tentar responder esse tipo de pergunta, Stefano. Como é que você pode, como é que essa crise no setor de petróleo vai afetar a Petrobras? Então, o ponto é o seguinte: o governo está atento a esse problema, tá certo? Não é uma coisa que o governo vai ser pego de surpresa. Tem um projeto em estudos no BNDES e no Ministério das Minas e Energias. Se eu não me engano, tem um banco privado envolvido, que é quem vai cobrir os custos do projeto, tá certo? Se eu não me engano, é o Itaú, mas pode não ser. Porque são basicamente Itaú, os bancos que estão envolvidos nesse processo são Itaú, Bradesco, o Santander e o Banco do Brasil, tá certo? Então, a ideia é que esses bancos são os bancos que vão assumir o custo dessa transição aí no setor elétrico, se exigir dinheiro. Certo? Se eu não me engano, no caso do setor elétrico, é o Itaú. Os outros setores são aviação, saúde, tem mais um, são 4 setores, tá certo? Então, tem uma força-tarefa dedicada a tentar evitar problemas nesses setores. Obrigado. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma pergunta, já que o doutor comentou sobre a possibilidade de processo de impedimento do presidente e a questão de que o Rodrigo Maia se posicionou contrário, pelo menos nesse momento. A outra possibilidade seria por crime comum, né? E nesse caso não passaria pelas mãos do presidente da Câmara. Nesse caso, a PGR faz a denúncia e, se o STF aceitar, depois é submetido ao plenário da Câmara dos Deputados. Está no radar essa possibilidade de um processo de impedimento via crime comum? Olha, aparentemente não, mas quer dizer, tem sempre essa coisa das notícias de envolvimento do presidente com milícia, envolvimento dos seus filhos com milícia, com milicianos, tá certo? Isso está aí na imprensa como desde sempre, né? Quer dizer, eu acho pouco provável. Aliás, isso foi uma das coisas que o presidente falou no seu discurso. Quer dizer, o presidente mencionou explicitamente isso, quer dizer, que é o fato, uma coisa que ele também não achava que o diretor-geral da Polícia Federal não estava trabalhando de forma adequada, era o fato de que existia boatos, né, de que ele tinha relação com as milícias, que isso era um absurdo, aquela coisa do porteiro lá do porteiro lá do edifício, que o cara que era o assassino da Marielle teria chamado o presidente Bolsonaro, e o porteiro teria dito que era mesmo o presidente Bolsonaro que atendeu, mas ele estava em Brasília. Ele citou isso no discurso dele, tá certo? Na sexta-feira, como sendo mais uma coisa que para ele era um absurdo, que a Polícia Federal não tivesse ido atrás e tentado entender que diabo é isso que o porteiro disse que falou com o presidente da República e falou foi com outra pessoa, tá certo? Por que segundo o presidente, por que eles querem... O presidente falou assim mesmo, por que eles querem me envolver com milícia,
certo? Então, isso está aí, tá certo? Existe fundo de verdade nisso? É difícil saber, tá certo? Se tiver fundo de verdade, pode acontecer. Eu acho muito pouco provável, tá certo? Eu acho que a probabilidade é muito pequena. Saiu essa semana uma notícia que o filho mais velho, que tinha usado o dinheiro da rachadinha lá com o Queiroz, tá certo? Para comprar prédios da milícia aí na periferia do Rio de Janeiro. Depois que uma investigação da Procuradoria-Geral da República estava chegando a essa conclusão. Logo depois que saiu esse boato, tá certo? A PGR foi a público para dizer que não tinha nada disso, que não tinha nenhum indício de que isso teria acontecido, que isso não era verdade. Tá certo? Então, hoje é muito difícil saber o que é fake news e o que não é fake news. Tá certo? Eu tendo a achar o seguinte, eu tendo a avaliar as notícias mais ou menos por intuição, tá certo? Eu acho difícil, quer dizer, o cara esconder que tem uma relação com a milícia sendo candidato a presidente da República, tá certo? Porque um candidato a presidente da República é olhado sistematicamente pelos organismos de controle, tá certo? Visto, checado, ressecado, feito, vai lá ver o currículo, o que faz, o que não faz e tal. Não é qualquer um que pode ser candidato a presidente da República, tá certo? Então, eu acho difícil isso acontecer. Agora, não é impossível, certo? Então, existe probabilidade? Existe. Eu acho que a probabilidade é muito pequena. É menor ainda do que via Congresso. Fernando, Estava no mudo aqui. Não, eu estava dizendo que temos tempo para mais algumas perguntas. Bom, mais uma ou duas perguntas, se alguém quiser fazer. Vou aproveitar então o espaço. Professor, novamente o Stefano que fala. Qual que é a sua visão sobre o mercado americano, essas disputas eleitorais? Você tem alguma leitura sobre os atuais candidatos? Qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo lá em termos de eleição americana? Olha, você está tendo um problema lá nos Estados Unidos similar ao Brasil, né? Quer dizer, você tem uma disputa entre os governadores e o presidente da República, tá certo? O presidente é muito exposto na imprensa e dá uma entrevista todo dia, fala, discute, faz e diz que está fazendo e não está fazendo, enquanto que o candidato democrata está escondido, tá certo? É uma situação muito difícil para o candidato democrata, porque ele não pode falar, porque fica parecendo que ele está querendo usar a pandemia para poder fazer política, o que é muito negativo, tá certo? Enquanto que o presidente da República passa todo dia, vai para a televisão e fala o que está fazendo, por que está fazendo, etc. Tá certo? Desse ponto de vista, quer dizer, o Trump tem uma vantagem bastante importante, né, tá certo? De exposição na mídia. A grande discussão aí, quer dizer, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante que favorece muito o Trump, que é a briga com a China. Certo? Quer dizer, ele começou uma briga com a China em 2018, ele insiste nessa briga e agora ele está colocando a briga com a China na questão da saúde, né? Ele chama o vírus de vírus chinês, sempre, certo? Várias vezes. Ele é o vírus chinês, certo? E a China já reclamou, ele fala, não, é chinês mesmo, vem de lá, pô, tá certo? É chinês, não tem jeito. Certo? Então, ele está usando isso politicamente, tá certo? E os americanos, realmente, quer dizer, as duas últimas vezes que eu tive nos Estados Unidos era antes da pandemia. A sensação contra a China, o sentimento contra a China crescia a olhos vistos, muito rapidamente. Existe um sentimento anti-chinês hoje nos Estados Unidos que é muito impressionante, tá certo? Então, isso, novamente, favorece o Trump. Agora, é uma pandemia, você vai ter uma taxa de desemprego altíssima, tá certo? Nos Estados Unidos, a taxa de desemprego vai aumentar mais do que no Brasil, provavelmente, porque o mercado é muito mais flexível, ela aumenta muito rápido e cai muito mais rápido, tá certo? Então, e você não tem programas de
sustentação de emprego, como você está fazendo aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você fez uma série de programas para diminuir, para evitar o aumento do desemprego. Essa coisa de suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada com redução de salário, etc. Isso vai ser efetivo. A gente tem uma estimativa de que no nosso cenário base a taxa de desemprego chega em 14,5% no final desse ano, desazonalizado, tá certo? Mas se esses programas realmente fizerem efeito, e parece que estão fazendo, eu conversei com o Bruno Bianco ontem não, semana passada, não, hoje, desculpe, a gente já perde a noção, porque como você não sai de casa, você não sabe muito bem o que está acontecendo. Mas eu conversei com o Bruno Bianco hoje, ele disse que já chegou a quase 4 milhões de redução de jornada e de suspensão de contrato, ou seja, são 4 milhões de trabalhadores que provavelmente iriam ficar desempregados e que não ficaram, tá certo? Então, isso pode fazer bastante diferença, tá certo? Então, é isso aí. Eu acho que o presidente Trump tem uma chance grande de ser reeleito. Ser reeleito já é alguma coisa mais fácil do que ser eleito pela primeira vez, né? Quer dizer, derrotar um incumbente é sempre mais difícil, né? Então, eu acho que com essas condições aí, apesar do desemprego, apesar da pandemia, tá certo? O presidente Trump teve um aumento de popularidade substancial depois da pandemia. Hoje, mais de 50% dos americanos aprovam a forma como o presidente Trump está conduzindo o país, o que é um ganho substancial. Tá certo? Então, eu acho que a probabilidade nesse momento conta a favor do presidente Trump. Quem poderia enfrentar com mais impede de igualdade mais próximo que o presidente Trump é o governador de Nova York, onde o Cuomo, que tem feito exatamente a mesma coisa. Todo dia vai para a imprensa, dá uma entrevista, fala sobre o vírus, fala o que ele está fazendo, como é que funciona e tal. Mas não parece que vai ser ele o candidato. O candidato provavelmente vai ser o Joe Biden, e o Joe Biden é muito mais devagar, ele, como disse o presidente Trump novamente, usa isso na campanha. Ele diz que se o Joe Biden se eleger, a China vai dominar os Estados Unidos, certo? Porque o Joe Biden, ele chama o Joe Biden de Joe o Dorminhoco, certo? Então, daí você vê o tipo de campanha, como é que essa coisa está sendo levada, e como é que o Trump leva assim, muito seriamente esse problema. Então, acho que nesse momento é isso. Se o Cuomo for candidato, que é muito pouco provável, que você teria que... Não sei nem se nessa altura ainda é possível, porque não sei se um governador pode ser candidato, não sei se é igual aqui no Brasil, que o cara teria que renunciar antes. Nos Estados Unidos as coisas são mais... nenhuma primária também. Mas se o Joe Biden desistisse, tá certo? É pouco provável, mas eu não sei se ele pode, por ser governador, entendeu? Aqui no Brasil tem um período que o cara tem que renunciar, tá certo? Tem que renunciar para ser candidato. Aqui no Brasil, se eu não me engano, é 6 meses. Lá eu não sei se existe isso. A legislação americana, em geral, é muito mais liberal nesse sentido. Mas a situação é um pouco essa, quer dizer, existe uma probabilidade grande de que o presidente Trump se reeleja. Isso não significa que o Joe Biden já perdeu, não. Tem muita coisa para acontecer aí. Essa pandemia pode mudar tudo nos próximos meses. Certo? Se não tiver se tiver mais um tempo, gostaria de fazer mais uma pergunta. Pode fazer. Você tocou na questão do sentimento americano com relação à China, e parece que isso tem se tornado mais recorrente em outros lugares. O Japão parece ter tomado algumas medidas em relação a isso, a Alemanha. Você acredita que depois dessa crise a gente pode ter mais nações um pouco mais nacionalistas, vamos dizer assim, um pouco menos abertas, principalmente no que tange a China, comércio à China? Eu acho que vai mudar a relação do mundo em relação à China. Tenho falado isso com frequência. Eu acho que o processo de globalização vai
mudar de direção, tá certo? Essa coisa de que a China concentra mais de 40% da indústria mundial vai acabar. O Japão, como você citou, quer dizer, o Japão fez uma lei que dando incentivo para as empresas que quiserem sair da China. Não precisa ser empresa japonesa e nem precisa ir para o Japão. Precisa sair da China, tá certo? Que é extremamente agressivo. É uma decisão extremamente agressiva, anti-China, tá certo? Então, eu acho que isso vai acontecer, tá certo? Aliás, isso é uma chance que o Brasil podia entrar nela, né? Porque se você vai ter algum tipo de diversificação regional, geográfica aí da produção industrial, tá certo? Que se o Brasil conseguisse fazer as reformas necessárias, as que já estão lá no Congresso para resolver o problema fiscal, uma reforma tributária decente, tá certo? E uma reforma do Estado importante, não precisa de mais do que isso, tá certo? Se puder fazer uma nova reforma trabalhista para melhorar ainda mais, é bom também, tá certo? Mas esse conjunto de reformas tornaria o Brasil um país atraente para o capital internacional, tá certo? O Brasil é pouco atraente por isso, porque tem um Estado complicado, muito burocrático, você não consegue fazer nada sem passar pelo Estado, e demora, é lento, você tem um sistema tributário extremamente confuso, judicializa tudo, tudo vai para a justiça, você não sabe o que vai ser, quanto é que vai ter que pagar de imposto, tá certo, etc. E você tem um regime fiscal que está quase quebrado. Tá certo? Então, essas três coisas precisam ser resolvidas. Não é muito difícil de resolver. Tá certo? Não é muito difícil de resolver. São essas PECs que estão lá no Congresso já, tá certo? Mas uma reforma tributária é uma reforma do Estado. Tá certo? Essas coisas resolveriam bastante dos nossos problemas e ajudaria muito o Brasil a entrar nessa trajetória aí de se aproveitar dessa mudança na geopolítica da globalização. A globalização vai continuar. Eu não acho que vai diminuir a globalização, não. Vai mudar, tá certo? Eu acho que vai ter uma mudança importante. E é importante chamar atenção para o fato de que o Brasil depende muito de venda de commodities para a China. Está na hora de começar a pensar em mercados alternativos. Eu acho que esse é um outro ponto importante que as empresas, mas isso é uma questão a nível de empresa. As empresas brasileiras têm que se preocupar em se direcionar um pouco mais a sua produção para outros mercados. Muito obrigado. Ok. Obrigado você. Ok. Mais alguma última pergunta que alguém queira fazer? Bom, se não tiver mais perguntas, eu vou então agradecer a todos que participaram, que nos ouviram até agora, e queria agradecer muito o professor Zé Márcio, sempre muito bom, Zé, conversar e, enfim, esclarecer esses pontos, dá realmente uma visão muito boa para a gente seguir aí nosso trabalho de alocar e cuidar dos recursos dos clientes. Bom, obrigado a vocês, é um prazer estar sempre aqui, quer dizer, sempre que você precisar, Fernando, você sabe que estou à disposição e, novamente, vou atenção, porque aqueles que estão preocupados com a questão da energia, vamos ter espero ter uma live com o Roberto Castelo Branco na próxima semana, falando um pouco sobre Petrobras, o que esperar lá no canal da Genial no YouTube, tá certo? Mas muito obrigado, um prazer enorme, sempre à disposição. Obrigado. Tá bom. Obrigado então, Zé. Obrigado a todos. Abração. Tá. Obrigado. Até logo. Boa tarde.